Isaías, capítulo 41, versículo de número 10. Isaías 41, versículo 10. Quem encontrou, diga amém. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti. Tornar-se-ão em nada, os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, porém não os acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada, e como coisa nenhuma os que guerreiem contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas tu, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor. O teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho novo, que tem dentes agudos. Os montes trilharás e moerás. Os outeiros tornarás como a pragana. Tu os padejarás e o vento os levará. E o redemoinho os espalhará. Mas tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam águas e não acham. A sua língua se seca de sede. Eu os ouvirei, diz o Senhor. Eu, o Deus de Israel, não os desamparei. Abrirei rios em lugares altos, fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de água e a terra seca em mananciais. Plantarei nos desertos o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Porei no ermo juntamente a faia, o pinheiro e o álamo, para que todos vejam, para que todos saibam, para que todos considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel os criou. Amém. Israel viveu 70 anos no cativeiro babilônico. Esse cativeiro babilônico foi uma maneira que Deus utilizou-se para fazer um transplante de coração no povo. Ezequiel 36, 26 diz que Deus queria, com esse cativeiro, arrancar o coração de pedra do povo e dar a eles um coração de carne, para que eles pudessem tornar a ter uma aliança diante de Deus e viverem de maneira digna. Eles entraram nesse cativeiro por causa da sua conduta. Eles passaram a viver uma vida distante de Deus e da sua palavra, desonrando e desobedecendo o Senhor e as suas leis. Por esse motivo, Deus os coloca no cativeiro, e por meio daquele sofrimento, Deus tinha essa intenção, arrancar dele aquele coração endurecido, aquela mente cauterizada, e dar a eles um novo coração para que pudessem viver diante de Deus. Deus utilizou-se do sofrimento para que de forma pedagógica o povo pudesse ouvir a voz de Deus, refletir na sua vida e pudesse seguir um caminho que de fato lhe fosse lhe beneficiar diante de Deus. Nós encontramos na Bíblia Sagrada claramente, diversas vezes, a Bíblia afirmando para nós que o sofrimento é pedagógico, que a ideia do sofrimento é nos fazer refletir na nossa vida e nos ensinar acerca do que precisamos.
Quando nós olhamos Eclesiastes capítulo de número 7, versículo de número 2 em diante, Salomão vai dizer que é melhor entrar numa casa onde há um velório do que entrar em uma casa onde há festa. E ele explica que é melhor entrar em uma casa em que há velório do que uma casa em que há festa, porque ali, na casa onde há um velório, você reflete sobre a vida e tenta então direcionar a sua vida de forma mais correta. O salmista, ao escrever o Salmo 119, versículo 17, ele diz que antes de ser afligido, antes de sofrer, ele andava errado, mas depois que ele enfrentou o sofrimento, ele passou a guardar a palavra de Deus. No 119, 71, ele também diz que viveu por muito tempo errado, mas depois da aflição, ele então passou a guardar a sua lei. Então a aflição, o sofrimento que enfrentamos, nada mais é de alguma forma Deus tentando nos fazer voltar a um caminho onde Ele seja glorificado e a nossa conduta o exalte. Deus está fazendo isso com Israel, colocando eles dentro do cativeiro babilônico, e por 70 anos eles ficam ali, debaixo de um sofrimento, refletindo sobre a vida e passando a então direcionar a sua vida à vontade de Deus. Porém, quando o tempo vai passando, e por muito tempo eles vão vivenciando ali sem ter uma ideia de quando aquele cativeiro ia mudar, a sua esperança foi esvaindo. Era tanto sofrimento que a esperança do povo foi indo por água abaixo. É por isso que Ezequiel escreve o capítulo 37, sobre a visão do vale de ossos secos. A explicação desse texto está a partir do versículo 11, aonde Deus diz a Israel que aquele vale de ossos sequíssimos era a nação de Israel, que havia perdido a sua esperança e no seu coração se achavam cortados, de que Deus os havia abandonado ali. Eles estão tanto tempo dentro do cativeiro, debaixo daquele sofrimento, que a sua esperança foi esvaindo. E dentro da visão, a sua esperança era como um corpo que foi entrando em decomposição, até chegar a um vale de ossos sequíssimos. O profeta Ezequiel, dentro da visão dada por Deus, ouve a voz do Senhor dizendo para ele: é possível reviver esses ossos? E o profeta diz: tu sabes. Deus, então, percebendo que o profeta lança sobre ele a responsabilidade de fazer aqueles ossos retornarem, Deus então diz ao profeta: profetiza sobre eles. Profetiza para que os ossos se juntem um osso com o seu osso. Profetiza para que eles tenham nervos, carne, pele. E profetiza sobre o Espírito para que soprem sobre eles e eles vivam. E depois que você profetizar isso, diga para eles: eu abrirei a vossa sepultura e vos farei voltar para o lugar aonde não deveriam ter saído. Ezequiel profetiza para o povo que Deus não havia abandonado, que haveria uma restauração depois daquele sofrimento, e que eles retornariam para o lugar onde eles não deveriam ter saído. A esperança deles está esvaindo por causa do tempo. O proverbista ensina isso e fala que isso sim é possível. Salomão diz que uma esperança demorada, ou algo que você espera por muito tempo, não acontecendo num tempo desejável, pode enfraquecer o coração. A gente pode deixar de acreditar em alguma coisa por estar muito tempo esperando que ela aconteça e nada muda. É o que está acontecendo diante de Israel no cativeiro. A dificuldade deles imaginarem como Deus o tiraria dali estava fazendo com que a sua esperança fosse embora e eles estivessem se achando abandonados por Deus. Até porque nesse período, Babilônia é o maior império já visto sobre a terra. Daniel, interpretando a visão do sonho de Nabucodonosor no capítulo 2,
ele vê uma estátua com a cabeça de ouro e ele diz: essa cabeça de ouro é Babilônia, mostrando que a nação, o império babilônico, era um império poderosíssimo como ouro. E para se ter uma ideia, nesse período, Nabucodonosor era chamado e conhecido como Rei dos Reis. Não havia nenhum outro império tão poderoso quanto o império da Babilônia. E todas as vezes que eles olhavam o poderio daquele império, a esperança deles esvaíam em não saber como é que Deus os tiraria e quando é que Deus viraria aquela página da vida deles e do sofrimento. A verdade é que aquele sofrimento prolongado roubou deles a imagem do tamanho do seu Deus. Aquele sofrimento prolongado roubou deles a imagem de que Deus é todo-poderoso. Aquele sofrimento prolongado tirou do coração deles a ideia de que Deus não havia perdido o controle. Eles estão desesperançosos, mas Deus já conhecia o coração e sabia que isso aconteceria. Então ele usa o profeta Isaías para que, falando ao povo, pudesse relembrar este povo quem era o seu Deus. Ele usa o profeta Isaías a partir do capítulo de número 40, para trazer ao coração do povo uma mensagem de esperança e mostrar a eles que mesmo diante de tanto sofrimento, Deus não os havia abandonado, Deus não os havia deixado de lado e Deus não havia perdido o controle da situação. O profeta Isaías, então, a partir do capítulo 40, ele vai trazer uma mensagem de consolo ao povo, para que o povo entenda que Deus permanece no controle mesmo diante dos piores dos sofrimentos, que Deus permanece no controle mesmo diante das maiores decepções, que Deus permanece no controle mesmo diante de qualquer adversidade que tenhamos passado, ou que estamos passando. Deus nunca perde o controle. Deus nunca, aleluia, pode ser movido do seu trono. Por mais doloroso que seja o sofrimento, Deus está no controle de todas as coisas. E Ele é maior do que todo sofrimento que possamos enfrentar. Isaías então vai apresentar Deus, vai relembrar ao seu povo quem é o seu Deus, vai trazer para o coração do povo uma palavra de esperança, para que eles não se esqueçam de quem é o seu Deus, para que eles entendam que por mais que estejam sofrendo, nós somos um povo e temos um Deus, para que eles nunca esqueçam que Deus é o Todo-Poderoso. A partir do capítulo 40, então, Isaías começa a esclarecer ao povo e trazer à memória do povo quem é o seu Deus. Capítulo 40, versículo 1, Deus aparece como aquele que consola. Capítulo 40, versículo 2, Ele aparece como Deus benigno e justo. Capítulo 40, versículo 3 e 4, Ele é aquele que nivela todas as coisas. Capítulo 40, versículo 5, Ele é o Deus glorioso. Capítulo 40, versículo 6, Ele é o Deus que fala. Capítulo 40, versículo 7, Ele é o Deus que permanece para sempre. Capítulo 40, versículo 9, Ele é o Deus presente, dizendo: eis aqui está o vosso Deus. Capítulo 40, versículo 10, Ele é o Deus galardoador. Capítulo 40, verso 11, Ele é o pastor que apacenta o rebanho. Capítulo 40, versículo 12, 13 e 14, Ele é antes de todas as coisas. Capítulo 40, versículo 15, 16 e 17, Ele é tão grande que as nações são como gotas dentro de um balde, que a ilha Ele pesa em uma balança, e as águas Ele põe na concha da sua mão. Capítulo 40, versículo 18, Ele dá um grito: quem é semelhante ao nosso Deus? E quem pode ser parecido com Ele? Ele é incomparável.
Capítulo 40, versículo 19, 20, 21 e 22. Ele é o Deus que governa sentado sobre a terra, cujos moradores são para ele como um gafanhoto. Capítulo 40, versículo 21, ele diz: assim diz aquele que é santo. Capítulo 40, versículo 26, 27 e 28, ele se apresenta dizendo: eu sou o Criador de todas as coisas, eu sou o Criador dos confins da terra, eu sou o Eterno. Capítulo 40, versículo 29, ele diz: ele dá força ao cansado, multiplica a força de quem não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e fatigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Não tire da sua memória quem é o nosso Deus. Nós não estamos abandonados, deixados de lado, mesmo em sofrimento. Ele continua sendo nosso Deus. E esse Deus grande, falando ao seu povo, depois de se apresentar, no capítulo 41, a partir do versículo 10, depois que ele se apresenta, ele diz: não temas, oh glória a Jesus, não te assombres, não fiquem assustados, por 3 motivos. Primeiro, não temas, porque eu sou contigo. Oh glória a Deus. A sua presença está conosco. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. E o que a presença dele conosco faz? Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Não temas, porque eu estou contigo. E a sua presença conosco que faz? Eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento. Você já ouviu gente dizendo: não aguento mais essa luta, mas continua vivo. Não suporto mais essa pressão, mas continua vivo. Se você não suporta, mas continua vivo, é porque a força que te faz suportar não é a sua. É porque é alguém que te sustenta, te fortalece, te ajuda. E esta noite te trouxe aqui para dizer: não temas, não te assombre, eu sou o teu Deus. Oh, aleluia. Israel passou 40 anos no deserto. 40 anos em um lugar em que qualquer outro morreria. Mas olha o que diz Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 2. Nesses 40 anos em que Deus não os tirou do deserto, e eles sofriam no deserto, olha o que Deus diz a eles: ele te lembrarás de todo o teu caminho, pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber que está no teu coração, e se guardaria os mandamentos ou não. Ele te humilhou, te deixou passar fome, mas também te sustentou com o maná que tu não conhecestes, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor o homem viverá. Nunca envelheceu a tua roupa sobre ti, nem inchou os teus pés nesses 40 anos. Sabes, pois, no teu coração, que como um homem castiga o seu filho, assim Deus te castigou. O que Deus está dizendo a esse povo é:
Vocês viveram no deserto 40 anos. Não tinham dinheiro para comprar roupa nova, mas nunca andaram nus. Não tinham dinheiro para comprar coisas que desejavam, mas nunca passaram fome. Não tinham dinheiro para conquistar aquilo que queriam, mas sempre foram sustentados. Bebiam água que vinha da rocha, comia maná que vinha do céu. E nós somos testemunhas vivas disso, de que quando a nossa mão e a nossos olhos diziam: eu não posso alcançar e não consigo ver, de algum lugar Deus enviava a providência. Não perca a tua esperança. A presença de Deus está conosco. A sua mão nos sustenta. A sua mão nos ajuda. A sua mão nos fortalece. Jesus disse isso aos seus discípulos: não fiquem apavorados pelo que vão comer, pelo que vão beber. Não fiquem desesperados. Se eu cuido, oh glória a Deus, de um passarinho que não planta e nem guarda comida, eu não vou cuidar de vocês. Se eu visto uma flor do campo, de modo que nem Salomão se vestiu como ela, eu não vestirei vocês. Vocês não estão sozinhos no meio desse sofrimento. Eu posso não te dar condições de ter o que você queria, mas eu não te deixarei em falta enquanto estiver te provando. Deus está conosco. A sua presença está conosco, fortalecendo, ajudando, sustentando. Ele continua dizendo: além de eu estar com vocês, eu sou por vocês. Oh, glória a Deus. Ele não está só conosco, Ele é por nós. E o que é ter Deus por nós? Versículo 11: eis que envergonhados, oh glória a Deus, e confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra ti. Tornar-se-ão em nada. O que Deus está falando usando Isaías é: eu guerreio a guerra de vocês. Eu vou na frente de vocês. E eu vou à frente de vocês como um Senhor que não perde a batalha. Eu vou na frente de vocês como um Senhor que não perde a peleja. Salmo de número 46, salmo conhecido nosso. Deus se apresenta de duas maneiras. A primeira maneira que Deus se apresenta é Deus de Jacó. E Ele diz: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Só que o texto não só aponta para um Deus de Jacó sendo o nosso refúgio. Versículo 7 ele também diz, do Salmo 46, o Senhor dos exércitos está conosco para guerrear as nossas guerras. E o que é que Ele faz na nossa guerra? Verso 9, Ele faz cessar as guerras até o confim da terra. Ele mata o guerreiro? Não, Ele quebra o arco. Ele mata o guerreiro? Não, Ele corta a lança. Ele mata o guerreiro? Não, Ele queima os carros no fogo e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Oh, glória. Nessa guerra, Deus não mata os adversários. Nessa guerra, Deus tira a força da ferramenta. Nessa guerra, Deus peleja por nós, para que aquilo que foi armado, tramado, arquitetado, não funcione. Para que aquilo que foi criado, não funcione. Ainda no Salmo de número 91, você conhece esse texto de cós salteado. O salmista vai dizer no versículo de número 9, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, e se fizeres do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá,
e nem praga alguma chegará à tua tenda. Esse texto é maravilhoso, porque ele não diz que a praga não é lançada, ele diz que a praga não chega. Ele não diz que a praga não é praticada, ele diz que a praga não chega. Mandar, alguém manda. Fazer, alguém faz. Enviar, alguém envia. Só que ela erra o nosso endereço. Ela nunca encontra o nosso endereço, porque Deus é quem guerreia as nossas guerras. Envergonhado e confundido serão todos aqueles que se levantarem contra ti, o Senhor dos exércitos. Oh glória, oh glória. Isaías 54, versículo 16 e 17, Isaías diz: eu criei o ferreiro, diz o Senhor, e eu criei o assolador, diz o Eterno, mas nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Irmãos, Deus podia matar o ferreiro, só assim ele não construiria a ferramenta que seria usada contra nós. Deus poderia matar o assolador, e aí não teria ninguém para usar a ferramenta contra nós. Só que Deus não mata quem faz e não mata quem usa. Deus tira a força do que foi feito. Para quê? Para que eles fiquem envergonhados. E como ele fica envergonhado? Porque ele diz: eu fiz, fez, mas não funciona. Eu armei, armou, mas não funciona. Eu inventei, inventou, mas não funciona. Eu criei, criou, mas não funciona. Eu tramei, tramou, mas não funciona. Envergonhados. Levante a sua mão, por favor, um minuto só. A vergonha e a confusão está indo para o arraial do nosso inimigo. A vergonha e a confusão não serão heranças da tua casa. A vergonha e a confusão não serão heranças da tua família. A vergonha e a confusão não serão heranças do teu casamento. Envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantam contra ti. Oriandaia, Deria comandarás. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Cada um tem as suas guerras, cada um tem as suas pelejas, as suas dificuldades, e cada um sabe o que passa. Só que uma vez que a presença de Deus é por nós, está escrito, Romanos capítulo 8, versículo 31, que diremos, pois, estas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele diz no 35, quem é que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Verso 38, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nada, nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele é o Rei da glória, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é aquele que guerreia. Urimicantere mahassai, oriandele mahassuri mi cantarabaia.
Você pode ser profeta para alguém esta noite, bater aí no ombro dele e dizer: a vergonha que te mandaram está voltando para o arraial do inimigo. É noite de livramento, é noite de livramento, é noite de agir de Deus no arraial do adversário. Esta noite não há nada, não há nada, não há nada, não há nada. Oh Jesus, que prevaleça sobre o poder que há sobre o nosso Deus. Eita, aroma cheia. Terceiro e último, aleluia. Não temas, porque eu sou com vocês. Não temas, porque eu estou em vocês. Não temas, porque eu estou dentro de vocês. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 Isaías 41, versículo de número 15 e 14, ou 14 e 15. Olha o que ele diz: não temas, ó bichinho de Jacó. Em outras versões, vermezinho de Jacó. Essa era a expressão usada em que as nações usavam para chamar Israel. Um povozinho, um vermezinho, um povozinho pequenininho, vermezinho, um povo desprezado que podia ser pisado por qualquer um. Só que aí Deus se apresenta e diz: não temas, é povozinho, mas é meu, é bichinho, mas é meu, é vermezinho, mas é meu, e eu te tomo pela tua mão direita e te digo: eu te ajudo. Ele diz: tu és vermezinho, versículo 14. Mas no 15 ele diz: mas eu te farei um trilho novo. Oh, glória a Deus. A presença dele em mim me tira da condição de coitadinho, me tira da condição de que nada eu posso suportar, e me coloca na condição de um trilho novo. E o que esse trilho faz? Está escrito: ele tem dentes agudos e ele rompe os montes. Oh, glória a Deus. Ele rompe os outeiros. O que Isaías está dizendo é que Deus ia transformar a estrutura de Israel, e de um povo coitadinho passaria a ser um povo que não conheceria obstáculos, passaria por tudo e sobre tudo aquilo que se colocasse na sua frente diante de Deus. E aí eu lembro que Deus disse para Josué, quando você abre a Bíblia em Josué capítulo 1, há um sofrimento terrível sobre o povo. E qual é o sofrimento? Moisés morreu, 30 dias de luto, todo mundo numa choradeira terrível. Que será da gente agora sem Moisés? Que será da gente agora sem Moisés? E só quem perde pessoas importantes sabe o que é a dor de ficar desorientado. O povo está desorientado, o povo não sabe o que fazer, até que Deus se apresenta a Josué e disse: Josué, levanta-te. Oh, glória a Deus. Levanta-te, por quê? Porque Moisés morreu, mas eu estou vivo. Tu não tem as pessoas importantes, mas tu tem aquele que é essencial. O Senhor que fez os céus e a terra não vai te deixar sem direção. E o que ele diz a Josué: esforça-te, tem bom ânimo, não temas, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. No versículo 5 ele diz: e ninguém, diga ninguém, ninguém poderá te resistir. Oh, glória a Deus. Deus diz: Josué, você perdeu Moisés, mas quem vai te dar vitória para romper sou eu. Quem vai dar vitória para você alcançar sou eu. Quem vai dar vitória para você ir até onde tem que ir sou eu. Deus estava dizendo para o povo que eles precisavam acreditar na nova estrutura que Deus estava dando a eles. Uma estrutura para romper.
E Paulo fala sobre isso. Quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo de número 4, no versículo de número 7, ele vai dizer que Deus, versículo 6, ele diz que Deus nos deu a iluminação através do Evangelho e colocou no nosso coração o conhecimento da glória de Deus. Paulo diz: nós somos vasos de barro, mas Ele colocou dentro de nós um tesouro, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. E Ele diz: sabendo que nós temos essa estrutura de barro, mas um tesouro guardado dentro de nós, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, porque carregamos aquele que tem todo o poder e autoridade nas suas mãos. Não perca a sua esperança. Oh, glória! Oh, glória! E Deus continua dizendo: além de eu mudar a tua estrutura, para que você possa romper com as dificuldades, eu serei o provedor das tuas faltas. Oh, glória a Jesus! Eu serei o provedor das tuas necessidades. Olha o que diz o versículo 17: os necessitados buscam água. Os necessitados não têm um copo d'água para beber. Só que ele diz: eu não os desampararei. E se o teu problema é falta d'água no 17, se te falta um copo d'água no 17, ele diz no 18: eu abrirei rios. Oh, glória a Deus! Em lugares altos, fonte no meio dos vales, farei do deserto um lago de águas, e da terra seca um manancial. E ele diz: e se não nasce nada no teu deserto, se nenhuma das tuas sementes brotam alguma coisa, ele diz: então eu mesmo plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta, a oliveira, a faia, o pinheiro e o álamo. E para que o Senhor fará isso? Para que todos vejam. Oh, glória a Deus! Para que todos saibam, para que todos considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. Alguém vai ver a situação mudando, alguém vai ver a geografia mudando, e eles não terão outra coisa a te perguntar se não for: como foi isso? Oh, glória a Deus! Aleluia! Toda essa mudança, todo esse agir de Deus, mesmo no meio do teu sofrimento, é para despertar alguém que te pergunte: como foi isso? Oh, glória a Deus! E quando a curiosidade estiver aguçada, então você vai testemunhar: foi a mão de Deus que fez isso. Foi a mão de Deus que fez isso. Foi a mão de Deus que fez isso. Eu não sei onde a mão de Deus vai hoje, mas aonde a sua não pode ir, a dele vai. Eu não sei onde a mão de Deus vai entrar hoje, mas aonde a sua não vai, a dele entra, a dele vai, a dele faz, a dele age, a dele opera, a dele faz. Porque disse Isaías: antes que houvesse dia, você sabe o que essa expressão quer dizer? Antes que houvesse dia, significa que antes da tua prova ser prova, Deus já era Deus. Antes da sua luta ser luta, Deus já era Deus. Como diz o pastor Rafael, tem coisas na nossa vida que chegam atrasadas, porque Deus já havia chegado primeiro. Antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. E operando eu, quem impedirá?
Levante a sua mão, por favor. Me canto de remiassé. Homenentria comundia façarábia. Eu não sei o teu sofrimento, nem me interessa saber. Eu sei que há um Deus aqui esta noite dizendo: não perca a esperança, não perca a esperança, não perca a esperança. Eu sou contigo. Fique em pé, por favor. Louvado seja o seu nome. Feche os seus olhos, por favor. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu não sei quem roubou a tua esperança. De repente o sofrimento prolongado, de repente a aflição de alguém. Quem roubou a tua esperança eu não sei, mas quem devolve está aqui hoje. Quem te fez desacreditar em coisas, pessoas e até em Deus, eu não sei. Mas Deus é real. Jesus está vivo. E o Espírito Santo está no meio de nós. Esta noite, feche os seus olhos e ore ao Senhor, porque aquele que renova as suas forças, como a da águia, aquele que renova as suas forças, como a da águia, está aqui esta noite.